Durante muito tempo a gente vem trabalhando em empresas que não são lá muito simpáticas. A ideia de levarmos os nossos próprios equipamentos para a organização. Provavelmente muitos que estão nos ouvindo já quiseram esmurrar o computador da empresa, que é lento, trava ou de alguma outra forma não atende às suas necessidades profissionais com o desempenho que você quer. Ou pode ser que você deteste a plataforma Windows e se dá melhor com o Macintosh ou Linux. E já existem empresas que querem repensar a maneira como lidam com o uso de tecnologias pelos funcionários, permitindo que eles mesmos manipulem seus próprios equipamentos integrados à rede corporativa. Bom, a ideia é conseguir mais produtividade, e isso é só um dos aspectos do uso de dispositivos pessoais no ambiente profissional. Mas o que é preciso levar em consideração para que essa abertura não seja também danosa para o funcionário? Bom, as implicações, os cuidados, os direitos ligados a essas práticas, essa prática que é conhecida hoje como Bring Your Own Device. A gente conversa hoje com o juiz do trabalho, professor da Faculdade Baiana de Direito, Rodolfo Pamplona. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, Renato, tudo bem, Felipe, tudo bem, Patrícia? Nós vamos perder nossos empregos hoje, hein, Felipe? Hoje a gente perde os empregos. Bom, se você acha que você aí se vê amarrado a uma carroça naquela sua repartição, esse computador mesmo que você usa aí todo santo dia no seu trabalho, você está achando que a gente está inventando aqui assunto? Não, a gente chegou, inclusive, chamamos para conversa, para falar sobre esse assunto também, o arquiteto de soluções de segurança da IBM, Alexandre Freire. Vamos ouvir. A onda de Bring Your Own Device encarada dentro das empresas como uma tendência sem volta, sem dúvida alguma, que existe a questão de privacidade dos dois lados, que existem dados do próprio usuário no dispositivo e existem dados de privacidade, dados sigilosos da própria empresa que fazem parte do dispositivo dos funcionários. Então, o que normalmente as empresas hoje pregam é, tudo bem, se você quer utilizar o seu próprio dispositivo, né, o que você se sente mais confortável, você pode fazer isso, mas a gente precisa fazer algumas adaptações e algumas alterações nas configurações do aparelho para não permitir que sejam instalados programas de fontes não confiáveis, para verificar se existem vírus e malwares, né, incidindo no aparelho, alterar, né, a senha e colocar uma senha com maior complexidade no aparelho e ter mecanismos, por exemplo, se o aparelho for roubado, perdido ou extraviado, para que se faça o que a gente chama de wipe, né, que é a empresa poder deletar e fazer um reset de todas as configurações do aparelho para evitar que esse aparelho caia em mãos erradas e que dados sigilosos, né, corporativos ou mesmo dados sigilosos dos próprios funcionários vazem quando esse telefone cair aí em mãos erradas. Então, pelo pouco que a gente já conseguiu ouvir da fala do Alexandre Freire, isso existe, é uma tendência e já existe negócio em cima dessa demanda. Já existem plataformas sendo pensadas para se criar essas soluções. Bom, a gente vai conversar aqui alguns aspectos ligados, inclusive, ao direito, essa relação de trabalho que se estabelece nessa nova configuração. Uma pesquisa da Accenture, que foi divulgada no final de 2011, mostrou que 45%, quase metade, 45% dos trabalhadores ouvidos afirmavam que os equipamentos pessoais são melhores do que aqueles que a empresa disponibiliza. Por outro lado, a empresa não poderia se acomodar, doutor, e vamos dizer assim, deixar as coisas... para que eu vou atualizar meu equipamento? Deixa ali o funcionário que vai ser muito mais, digamos, rápido em fazer a plataforma dele ficar mais rápida, etc. Por que eu vou gastar com o meu computador se ele vai usar o notebook, o tablet dele e vai resolver o problema? Renato, essa é uma questão muito importante, Renato, porque a ideia do Bring Your Own Device, a ideia de trazer o seu próprio equipamento, é algo que é dentro de um novo contexto de liberdade. Né? A ideia, olha, você é livre para poder fazer do jeito que você quiser, desde que você me entregue o resultado. Ótimo, maravilhoso. E se quer usar o seu equipamento, ótimo, desde que você me entregue o resultado. Mas perceba, há todo um interesse nisso. Né? Se de certa forma há a liberdade do empregado de agora, posso usar, acessar minha rede, acessar meu Facebook, acessar minha rede social, acessar minhas contas no ambiente de trabalho com a rede Wi-Fi, eu também estou utilizando isso para o meu trabalho. Eu estou, de certa forma, dando um ganho para o empregador em função dessa postura. Então, é claro que é um novo mundo, né, um admirável mundo novo que nós estamos enfrentando. E nesse ponto, sem sombra de dúvida, é preciso muito cuidado. Por quê? Porque não é algo que Felipe colocou aqui no ar. A gente só ficou com raiva, muitas vezes, do equipamento que recebemos, porque o nosso pessoal é muito melhor. Mas, às vezes, no serviço público, a gente quero adiantar isso. Certo? Isso é uma atividade e que o nosso empregador assume esse risco. Ele tem o direito de proibir. Não, você só pode usar com o nosso equipamento. Mas ele não quer, porque ele está obtendo um resultado econômico muito nisso. E esse é um grande problema.
Agora, colocando aí a questão da privacidade, né, que foi colocada anteriormente até mesmo pelo Alexandre Freire, que acabamos de ouvir, algumas empresas defendem que se você utiliza um computador da empresa, da corporação, ainda mais no horário de trabalho, tudo que fizer nele é da conta, sim, da empresa, que pode, sim, xeretar, procurar saber o que é que você está fazendo naquela máquina específica. E queria saber, então, se o senhor concorda, se é diferente de quando o funcionário usa o próprio equipamento. E até mesmo se a empresa tem, de fato, esse direito de olhar, pesquisar aquilo que o funcionário está fazendo no equipamento da companhia. Essa pergunta é muito importante, por quê? Porque é justamente verificar o ponto da razoabilidade. Né? É preciso verificar uma noção mínima de proporcionalidade nessa resposta. Por quê? Porque quando uma empresa disponibiliza um determinado equipamento profissional, esse equipamento é para o trabalho. Se ela permite que o equipamento profissional seja utilizado para interesse pessoal, ora, nesse ponto há uma liberdade, mas preciso saber quais são os limites. Quando é o contrário, ela permite que o equipamento pessoal possa ser utilizado no ambiente de trabalho, ora, nessas situações em que permite configurações, permite modo de restrição, de apagar tudo para uma situação de um ilícito, é preciso verificar que a razoabilidade impõe que a empresa não deve ter acesso aos meus dados pessoais. Mesmo que eu esteja usando o computador da empresa. Mesmo que eu esteja usando o computador da empresa. Agora, perceba, ela pode, do ponto de vista técnico, ninguém tem dúvida disso. Num mundo de hackers, de crackers e de tantas outras formas de cometer ato ilícito, não há a menor dúvida de que a tecnologia permite isso. Mas é algo no campo do abuso do direito. Por quê? Porque no que diz respeito a segredos da empresa, a conteúdos profissionais, a conteúdos que podem gerar prejuízo à empresa ou que dizem respeito à própria atividade, à estratégia, é claro que a empresa tem todo o controle nisso, porque é um patrimônio dela e ela que assume o risco da atividade econômica. Mas no que diz respeito às senhas pessoais, por mais criptografadas que sejam, é óbvio que a empresa não pode ter acesso. E se tiver, comete ato ilícito. Isso a gente soube de um caso de uma pessoa que teria descoberto que no processo de demissão a empresa invadiu a conta dela em rede social e descobriu dados pessoais. Como é que se deve agir nesse caso? É possível comprovar, por exemplo? Perceba, nós utilizamos em direito um bordão chamado, dizendo que pode ser provado por todos os meios admitidos em direito. Se houver a prova, efetivamente, de que houve uma invasão indevida dentro dessa rede social ou de qualquer outro tipo de software, hardware ou equipamento de interface de natureza pessoal, é claro que se pode processar. Por quê? Porque há uma invasão aí da sua esfera de intimidade ou de privacidade, ou que seja, ou de sigilo. É preciso, porém, e a dificuldade é essa, muitas vezes a prova, mas nós temos que ter a consciência que na nossa tomada de consciência como cidadão, né, é preciso saber que nós não podemos dizer e negar direitos porque muitas vezes são difíceis de provar. Não, nós temos que evoluir o suficiente para provar se há essas violações. Só acho que no momento que se estabelece um contrato, né, nessa relação entre empresa e empregado, essas minúcias que dizem respeito a ao uso de equipamento, isso já pode estar inserido? É possível fazer algum tipo de diálogo, firmar termos de compromisso? Como é que o senhor vê isso? Comparando com os sistemas, naturalmente norte-americano, a gente verifica isso muito em códigos de conduta interna. Mas é possível estabelecer isso no contrato individual? Sem sombra de dúvida. É algo muito novo, é certo? Mas é possível estabelecer quais os limites para a utilização? Sim. Mas a lógica, a diretriz que deve interpretar qualquer regra estabelecida contratualmente é que há um campo próprio de privacidade, há um campo próprio de um elemento particular do empregado e outro da atividade empresarial. Quando há essa interface, quando há essa interpenetração de campos que outrora eram tão distintos e hoje nós precisamos saber que nós precisamos ter um direito à desconexão. Ou seja, a ideia de hoje, olha, se temos tanta liberdade para entrar e sair, muitas vezes somos escravizados pelos nossos celulares, pelos nossos tablets, em que não desconectamos o nosso trabalho. É preciso saber que há vida fora da web. É curioso o senhor estar comentando isso, que eu me lembro que acho que foi ano passado que começou a repercutir aquela história sobre a possibilidade de você qualificar contatos feitos fora do trabalho como sendo hora extra, por exemplo, né? Se a empresa me liga fora do meu horário de trabalho e eu sou demandado a dar conta de um assunto profissional ou coisa do tipo. Teve uma matéria do Jornal Público de Portugal apontando esse fenômeno do uso de dispositivos pessoais em ambientes de trabalho como sendo
entre aspas, né, aumento de abuso tecnológico no ambiente corporativo. Quando é que começa, na sua opinião, doutor, uma exploração do funcionário nessa relação? A questão é perceber que há o efetivo trabalho, seja dentro do âmbito da empresa, seja fora dele, e há também o que nós chamamos de sobreaviso, a situação de ficar em stand-by, a situação de ficar eternamente conectado para poder ser acionado a qualquer momento. A forma mais tradicional remunerava só e somente só a forma do trabalho efetivo. A jurisprudência evoluiu, a própria concepção doutrinária sobre a matéria tem evoluído para imaginar que nessas situações há um sobreaviso, há uma situação que precisa, às vezes, construções que não estão na lei ainda genérica, mas que a jurisprudência já estende para outros empregados. Preciso compreender que esse é um tema que, digamos assim, decorre de um fenômeno da contemporaneidade, desse mundo tecnologizado que vivemos, esse mundo que não para. Hoje nós estamos falando sobre o uso de dispositivos tecnológicos pessoais no ambiente de trabalho, algo que especialistas já apontam como uma tendência na busca por maior produtividade. E em nosso estúdio, a gente conversa sobre as implicações dessa prática do ponto de vista legal com o juiz do trabalho e professor da Faculdade Baiana de Direito, Rodolfo Pamplona. Doutor, a gente sabe que algumas empresas dão aquele jeitinho e usam programas de computador pirateados em computadores corporativos. No momento em que um funcionário faz a mesma coisa em seu próprio equipamento para fins de trabalho, a organização também pode ser responsabilizada? Esse é um ponto muito importante também. Por quê? Porque é preciso verificar se o empregado utiliza isso para seu próprio deleite e, eventualmente, também para o trabalho, a gente pode dizer que teria um ato de culpa exclusiva dele na sua responsabilidade individual. Se, porém, ele é estimulado a isso e pela própria facilitação do trabalho para utilizar, aí nesse ponto nós temos o empregado como um preposto do empregador, como alguém que, ao causar um dano, pode ser obrigado a responsabilizar e obrigar o seu patrão. A regra básica do Código Civil, nesse ponto, o artigo 932, inciso 3º. A ideia de que o empregador responde pelos atos do seu empregado. Se esse ato foi estimulado pelo empregador, é possível sim pensar em responsabilização. Agora, se esse trabalhador, ele prefere usar os seus equipamentos próprios no ambiente de trabalho, por uma questão de comodidade, até mais de agilidade, como já falamos aqui, agora o custo disso pode ser que a conta daquele celular próprio, que pega um sinal melhor do que o corporativo, por exemplo, que a empresa tenha que arcar com isso, se ele danifica esse equipamento utilizando para o trabalho da empresa, quem vai pagar essa conta? Esse é um tema, olha só, porque é uma zona cinzenta. É preciso verificar, olha, eu estou mandando que você utilize ou você está utilizando porque quer? Olha como situações distintas, né? A partir do momento, não, eu facultei, não proibi, mas você utilizou, então não tenho responsabilidade. Não, utilize, aí é óbvio que há responsabilidade. Nós estamos tratando aqui numa situação cinzenta, de algo que, olha, eu não estou mandando, mas se você fizer vai ser ótimo, porque vai bater. Então, é possível, a depender da fundamentação, pensar nesse tipo de pleito, nesse tipo de demanda. Não é algo fácil. Não é algo fácil de demonstrar isso, mas... É bom pedir para registrar por e-mail, alguma coisa assim, que dê para você comprovar, sim, né? Sim, claro, porque se está sendo uma determinação para pensar na situação mais fácil, ótimo, para que eu tenha um elemento de prova para convencimento do juiz. Quer dizer, a gente está falando de mais do que uma questão puramente das tecnologias empregadas para garantir privacidade, a gente está falando também de relações que têm que ser reconstruídas, sim, de contratos que têm que ser verbalizados, tudo esclarecido. É um admirável mundo novo, como eu falei. É um universo que nós estamos aprendendo a viver. Nós estamos engatinhando nisso. E é muito engraçado verificar isso nos conflitos de gerações, não é mesmo? Por quê? Porque nas gerações da minha idade para cima, eu fico dizendo que nós não somos nativos da internet. Nós aprendemos a viver. Nós somos migrantes. Já essas novas gerações, esses meninos que hoje já nascem mexendo no celular melhor do que os pais, mexendo em tudo o que mais... Eles são nativos, eles já nasceram num mundo que aprendeu a lidar com isso. E é esse mundo que eles vão enfrentar e esse mundo que nós estamos enfrentando. Agora, outro assunto também que não tem muito a ver com o que a gente vem falando até agora, mas que também está Vale nessa tudo. área aí. A empresa pode proibir, por exemplo, que eu use meus aparelhos tecnológicos no trabalho para fins pessoais, como, por exemplo, o meu smartphone, proibir, por exemplo, de atender ligações da namorada, do namorado. A empresa tem como me proibir isso? Note que essa é mais uma questão em que a razoabilidade, né, a ideia do que se convencionou chamar de bom senso deve prevalecer. Ora, a empresa pode restringir o horário de trabalho para o trabalho, mas perceba, uma situação
meramente episódica de uma comunicação, um recado, um dado, é óbvio que isso não pode ser objeto de restrição, a menos que o indivíduo esteja absolutamente isolado, numa situação absolutamente excepcional. Mas é perceber que essa restrição não se deve, em geral, isso é no equipamento pessoal, que não foi proibido de levar ou de utilizar, é óbvio que não se pode pensar em restrição. Claro que se isto gerar algum tipo de distúrbio para o ambiente de trabalho, gerar algum tipo de prejuízo para o empregador, gerar alguma situação que diminua a produtividade e todas as outras formas, aí sim é preciso restringir. Há pessoas que são absolutamente viciadas em internet, viciadas em celular. Eu conheço um amigo que é conhecido como o SMS mais rápido do Velho Oeste. Ou do Nordeste. É porque eu fico me perguntando, por exemplo, se as coisas não são sempre flexibilizadas em torno da produtividade, né? Como essa relação se processa. Você atende de celular, mas você dá conta do seu trabalho muito bem, a empresa rende e tal, os acionistas ficam felizes. Tem um outro caso que eventualmente a gente conversa aqui na Band News, que eu acho que é diante do interesse de muita gente, por exemplo, que é o home office, né? Que é, grosso modo, aquela situação em que o funcionário trabalha em casa, né, e a empresa conta aquilo como um expediente, né, fora do ambiente de trabalho. Nesse caso, me parece que a gente está falando de uma situação em que tudo ao redor daquele espaço que foi montado em casa para fazer o trabalho fora do ambiente de trabalho, tudo passa a ser passível dessa leitura, né, de que são equipamentos que não são da empresa, mas que eventualmente você pode ali pela internet, você vai mandar, sei lá, você é um designer e vai mandar para uma empresa uma criação que você fez, então você vai entrar ali pelo FTP da empresa ou coisa do tipo. Nesse caso, a gente também estaria falando naquela situação, por exemplo, de mesmo na troca de um toner de uma impressora, isso ser discriminado da empresa. Olha, eu tive esse gasto aqui trabalhando fora, utilizando meus equipamentos pessoais. Como é que é isso? A regra básica é que depende do que foi contratado, né? Eu costumo repetir que o que foi combinado não é barato nem caro, é o combinado. Perceba que nesse ponto é possível verificar essa utilização, me autorizando a utilizar e aí me remunerando, sim. Mas perceba que o trabalho à distância, o trabalho em domicílio, o trabalho a domicílio não é um fenômeno novo, é algo antigo. O que é novo, o que é coisa de poucas décadas para cá, é essa utilização dos meios telemáticos, ou seja, de podermos imaginar e fazer o nosso trabalho absolutamente fora do ambiente de trabalho. E como controlar isso? A regra tradicional, que está no artigo 62 da CLT, é de imaginar que é um trabalhador externo, não tem nenhum tipo de controle. Essa é a forma tradicional. Mas será mesmo que na contemporaneidade nós não podemos ter alguma forma de controle se a atividade for somente gerida pelo resultado, sem nenhum tipo de controle de horário ou de algo do gênero? A resposta é negativa, ou seja, não, ele não tem. Mas se é possível controlar, um horário para começar, um horário para terminar, ainda que o indivíduo não fique do lado, fiscalizando pessoalmente, aí sim dá a previsão legal. Eu percebo alguns movimentos das empresas e até dos funcionários, por exemplo, os funcionários que se ressentem por não estar dando esse feedback. E as empresas, em alguns momentos, que se sentem no direito de cobrar esse tipo de coisa. Por exemplo, se você faz um comunicado a um funcionário, por exemplo, através de e-mail, e mandou esse e-mail para ele e ele não viu durante a manhã porque estava em outra atividade, estudando, estava em casa, e ele não viu, como se ele fosse cobrado, mas ele não está antenado com as coisas da empresa. Esse tipo de cobrança também é pertinente, que ele esteja o tempo inteiro online, acompanhando o que está acontecendo, ou ele teria que fazer isso no ambiente de trabalho, no momento que ele chega? Essa é a ideia, imaginar que a partir do momento em que estou livre para receber ordens de serviço fora do meu horário de trabalho, ou seja, eu tenho que estar constantemente atualizado, isso vai gerar uma situação de insatisfação, no mínimo de insatisfação. Por quê? Porque o indivíduo diz, olha, eu não estou sendo remunerado para fazer isso fora da minha atividade. Ah, não, é porque nós queremos um empregado que seja polivalente, que seja ou mesmo multiuso, até para responder uma demanda. Mas perceba, eu tenho que ter um momento de descanso, né? É preciso imaginar que eu tenho que buscar algum momento em que eu me desligo. Eu preciso ter aquele momento mais próprio para que eu possa imaginar. Eu não posso ficar ligado 24 horas. Todos nós estamos tendentes a ficar ligados 24 horas. Se tivéssemos mais horas, ficaríamos. Mas perceba que é preciso imaginar que não somos máquinas, homens é que sois. A gente conversou hoje sobre o uso de dispositivos tecnológicos pessoais no ambiente de trabalho
e as implicações em torno dessa prática com o nosso convidado de hoje, juiz do trabalho, professor da Faculdade Baiana de Direito, Rodolfo Pamplona. Muito obrigado, doutor, pela presença, pela participação aqui no Frequência Baiana. Obrigado, Renata. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Felipe. Foi um prazer vir aqui e será sempre um prazer retornar.